Pessoal, vamos retomando então Gênesis capítulo 9 e convido a que juntos possamos desfrutar desse momento de ouvir a voz daquele que era e que há de vir, de meditar naquilo que ele deixou para nós, ou seja, sua preciosa e poderosa palavra. Essa palavra, ela tem poder de transformar, tem poder de mudar vida. Essa palavra tem poder de trazer salvação, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo diz de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A verdade é a palavra. Então sem ele e fora dele, nós não vamos conseguir nada. Ou seja, ele é o único caminho para se chegar a Deus. E se ele é a palavra, ou seja, a palavra é a verdade, então nós vamos estudar ele, Jesus, que é a palavra. Convido a que possamos juntos fazer uma oração, clamando e pedindo o poder do Senhor sobre esse momento. Pai querido, em nome de Jesus, vem e te manifesta, Senhor. Traga salvação, cura e libertação. Traga quebrantamento, traga a tua presença, traga alegria, Senhor. Traga renovo. Eu clamo e peço por todas essas vidas que estarão ouvindo, vendo esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, quebra todo o poder maldito das trevas, porque eu me levanto contra toda essa hoste perversa da maldade que intenta contra os retos caminhos do Senhor na vida dos teus filhos e filhas. Assim oro e clamo e peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Convido a abrirmos a palavra em Gênesis capítulo de número 9, e nós vamos seguir do 18 em diante, que nós paramos no 17, na última reunião que tratávamos sobre Gênesis 9. Então, passo a leitura e vamos ver o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 9, verso de número 18. Os filhos de Noé saíram da arca com o pai. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cam e Jafé. Cam é o pai de Canaã. Está dito aqui porque mais tarde ele será importante. Desses três filhos de Noé, vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. E certo dia bebeu do vinho que ele próprio havia produzido e ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Aí no versículo 22, diz assim: Cam, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar aos irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e o colocaram sobre os ombros. Em seguida entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado a fim de não ver a nudez do pai, cobriram-no com um manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu o que Cam, o seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante dos seus parentes. Aí no versículo 26, ele continua dizendo assim, e disse ainda: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja servo do seu irmão, que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem e Canaã seja seu servo. 3 vezes jogou Cam como servo. E aí no versículo 28 ele termina dizendo assim: depois do dilúvio viveu Noé mais 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Então aqui nós temos aí a palavra, capítulo 9. Noé, então, ele pronuncia aqui bênção sobre seus 2 filhos, que são Sem e Jafé. Na verdade ele era pai de Sem, Cam e Jafé, mas por causa do filho menor de Noé, nós temos aí uma situação muito crítica. Literalmente, a frase do versículo 24 no hebraico original diz assim: o seu filho, o pequeno. Então ele não fala literalmente que era Cam, mas fala o seu filho, o pequeno. E nós temos que lembrar o seguinte: no usual entre os hebreus, era usual entre os hebreus que quando se falava de filho em hebreu, geralmente significava neto. Isso eu li dos teólogos, não me perguntem
por que isso é assim, mas os teólogos afirmam isso. E analisando, observando que a maldição que Noé profere cai sobre Canaã, que é filho de Cam, ou Cam, né, é perfeitamente razoável concluir que, de repente, no versículo 24, ele não está falando diretamente com Cam, mas sim com Canaã, que era neto de Noé, tá certo? Que provavelmente deve ter feito e aprontado e feito, né, esse triste episódio, ou seja, ele viu o pai nu e de repente, né, gurizão, aquela coisa arada toda, foi lá e foi tirar uma chacota do vô, e é claro que o pai e toda a sua descendência vão sofrer por causa da atitude muito errada que ele fez, né? Ao passo que os dois filhos foram de costas, cobriram o pai, né, e não se aproveitaram, vamos assim dizer, da situação. Algumas coisas importantes a serem consideradas aqui. Sem foi o primeiro mencionado aqui, né, na palavra. Noé coloca para ele o lugar de destaque, de liderança dos planos dele, do Senhor, sobre os povos, né? Sem ou semitas seriam líderes espirituais dos homens, e os escolhidos de Deus dentro dessa linhagem iriam ensinar, né, a religião de Jeová, ou seja, a religião do Senhor sobre o mundo. E nós sabemos também que o Messias provém dessa linhagem, tá certo? Descendente de Sem. Aí depois nós temos Jafé. Jafé também seria pai de uma numerosa nação, de um numeroso ramo do mundo gentil, né? Ou seja, seus descendentes iriam se espalhar pelo mundo, por toda a terra, seriam comerciantes, iriam lucrar, iriam fazer negócios, né? Seriam prósperos e muito poderosos. E Cam, ou Cão, seria o pai de um outro ramo também dos gentios, porém, entre esses gentios estão incluídos, olha só, os egípcios, os etíopes, os abissínios, todos os seus grupos afins, ou seja, ali na região da África, na região norte da África. E o filho Canaã foi pai de muitos povos cananitas, né? Habitantes de Canaã, que mais tarde seriam desalojados pelo povo hebreu, tá certo? E a maldição que Canaã recebe por Noé não foi, precisa deixar bem claro isso, não foi designada para uma linhagem ou uma raça específica de pessoas, porque por causa dessa maldição, né, os negros foram destratados, maltratados, foram ridicularizados, foram escravizados, né? E por muitos anos a igreja sustentou a ideia de que essa era a maldição pelo fato desse povo ter, né, feito o que fez. Não, de maneira nenhuma, em nenhum lugar da Bíblia nós temos essa abertura, essa prerrogativa para tratar a raça, qualquer raça que seja, como sendo uma raça inferior às outras. Muito pelo contrário, perante o Senhor nós somos todos iguais e obviamente sofreremos os mesmos tipos de ou benesses ou julgamentos de acordo com aquilo que nós viermos a fazer. Então, lá no versículo 21 diz que Noé se embebedou. Ele teria sido provavelmente agricultor um bom tempo, mas acho que ele não conhecia ainda os poderes, né, das bebidas alcoólicas, e aqui ele passa a conhecer isso, certo? E é claro que o seu filho sofre em função dessa situação bastante crítica. Então, seguindo adiante, né, nós vemos ainda nos versículos 25 a 27, seriam provavelmente resquícios de uma antiga poesia que havia naquela época, né? Interessante que a maldição que Cam recebe é servo dos servos, ou seja, ele era um servo dos servos, era pior do que um servo. Isso é muito interessante. E para Sem, Noé coloca, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Não, ele não diz bendito seja Sem, mas ele fala bendito seja o Senhor Deus de Sem. Mas no fim das contas, né, Sem recebe a bênção por tabela aqui, né? Porque afinal de contas ele estaria abençoando Sem, porque todos veriam notoriamente que Sem estava prosperando e florescendo, e eles poderiam dizer, puxa, Deus está fazendo prosperar esse homem, essa família, essa tribo, né? E no versículo 27 diz assim que alargue Deus a Jafé, ou amplie o território de Jafé, tá certo? Ou seja, ele iria ocupar muitas e muitas terras neste planeta que
que nós vivemos hoje. E aí então, terminamos o capítulo 9, e vamos começar um pouco do capítulo 10. E eu então convido vocês para que possamos juntos lermos essa palavra, né? E vamos ver, na verdade, esse capítulo 10, ele trata de genealogia de povos, não tanto de pessoas, tá certo? E ele fala aqui dos 3 filhos de Noé, ou seja, Jafé, ou Javé, melhor dizendo, né? Não é Yahvé, é Jafé. Versículos 2 a 5, os filhos de Cão, dos versículos 6 até o versículo 20, e dos filhos de Sem, que vai do 21 ao 31. A ordem aqui segue, né, uma certa sequência. E normalmente dentro do povo hebreu, dos judeus, é comum você tratar o mais importante como sendo o último. Por isso Sem se torna o último dessa lista, né? A genealogia canita fica entre os dois, tá certo? Porque também Sem, no caso, é muito mais próspero, muito mais andou muito mais, vamos assim dizer, do que Cã. Os habitantes de Canaã são aqui nomeados como pertencentes à linha de Cão, mas sempre foram conhecidos na história como possuidores dos modos de vida semíticos, ou seja, eles compartilharam muitas coisas juntos, né? Então, vamos à leitura dessa palavra, e aí então nós temos o seguinte, capítulo 10, verso de número 1. Este é o relato das famílias de Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé que geraram muitos filhos depois do dilúvio. Os descendentes de Jafé a partir do versículo 2. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim, Rodanim, e seus descendentes se espalharam por vários territórios junto ao mar, formando nações de acordo com as suas línguas, seus clãs e seus povos. Esses são, então, os filhos de Jafé. Tarsis aqui, no versículo 4, vem a ser também mais tarde uma famosa cidade espanhola, né, que é muito procurada pelos comerciantes fenícios. E séculos mais tarde, nós temos a história de quem? De quem que tenta fugir de Deus? Jonas. Ele pega um navio com destino a esta antiga cidade e distante cidade. Os gregos chamavam Tarsis de Tartessus. No versículo 6 em diante, nós temos aí os descendentes de Cã. Aí nos descendentes de Cã, vou ler então o versículo 6. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Seba, Havilá, Saptá, Ramá, Saptecá. E os descendentes de Ramá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra, porque era o mais corajoso dos caçadores. Seu nome, pelo fato de ser o mais imponente dos caçadores, o seu nome deu origem ao provérbio. Qual é? Este homem é como Nimrod, o mais corajoso dos caçadores. No versículo 10 diz então que Nimrod construiu seu reino na terra da Babilônia, fundando as cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné. Expandiu seu território até a Síria, onde construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calã e Rezem, e a grande cidade situada entre Nínive e Calã. Mizraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuitas, Patruzitas, Casluitas e dos Caftoritas, dos quais descendem os Filisteus. Interessante que aqui aparece pela primeira vez o nome dos filisteus, que mais tarde irão atrapalhar e incomodar muito, né, os nossos amigos hebreus. Versículo 15 diz que o filho mais velho de Canaã foi Sidom, antepassado dos Sidônios. Canaã foi o antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Semareus e Emateus. Cada nome esquisito. Com o tempo, os clãs
cananeus se espalharam. E aí no versículo 19 vai dizer o seguinte, que o território de Canaã se estendia desde Sidom ao norte até Gerar e Gaza ao sul, e a leste até Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, próximo a Laza. Esses foram os descendentes de Cam, né, o Cão, de acordo com seus clãs, línguas, territórios e povos. Né? E vamos dar uma olhadinha rapidinho em algumas coisas aqui sobre essa turma aí. Mizraim, versículo 6. A palavra hebraica correta para o Egito é exatamente esse nome aí, Mizraim, incluindo as divisões inferior e superior daquela terra. Né? No Egito, né, nós temos uma parte mais superior, que tem o delta, que era mais rica, e uma parte mais inferior, que não era tão próspera assim. Tá certo? As duas capitais do Egito foram Mênfis e Tabas, ou melhor, Tebas. Por isso, né, duas capitais, que havia uma parte superior e uma parte inferior. E no versículo 8 e 9 vai falar de um cara chamado Nimrod. Nimrod foi um sujeito poderoso na sua época, filho de Cush. Ele fundou o antigo Império Babilônico e edificou a cidade de Nínive. Foi um caçador poderoso, notável, líder de exércitos, e o seu poder se estendeu por cidades de toda a Mesopotâmia. E ele teve um feito de organizar as tribos, né, uma turminha assim mais organizada aí. E os princípios do seu reino, como está escrito no verso 10, né, foram justamente o fato de que ele implementou e conseguiu reunir os povos em torno desses seus princípios. E uma coisa interessante, olha isso vale a pena citar. As escavações arqueológicas dos últimos, diria assim, 200 anos, uma a uma, elas têm comprovado a existência dessas tribos, desses povos, os quais a Bíblia fala. Né? Nínive, por exemplo, versículos 11 e 12, fala da cidade de Nínive. Ela é conhecida desde 2.800 anos antes de Cristo. Foi um centro poderoso do reino assírio que alcançou as suas alturas com Senaqueribe, Esarhaddon e Assurbanipal. São os três reis mais importantes desses povos. Estava situada onde? Né? Sobre o rio Tigre, cerca de 250 milhas da cidade da Babilônia. E foi esta fortaleza para quem, ou contra quem, né, Jonas e Naum dirigiam as suas profecias. E aí no versículo 14 ele vai falar de quem? Dos filisteus. Como eu falei para vocês, primeira vez que aparece essa turminha aqui, que incomodou um monte os judeus. Né? Os filisteus recebem o crédito, né, porque eles dão o seu nome para a terra da Palestina. Amós e Jeremias, dois profetas que nós, né, temos na palavra, referem-se a eles como vindos de Caftor. E as principais cidades, né, dos filisteus eram Asdod, Asquelon, Gaza, Gade, né, e Ecrom. E como falei, os filisteus foram espinho na carne dos israelitas durante muitos e muitos anos. Aí no versículo 15 nós temos um outro sujeito chamado Ete, né, que foi ancestral dos hititas. Esse foi também um grande império que dominou entre 1600 e 1700 a.C. E as principais cidades dos hititas foram Carquemes, né, que ficava sobre o Eufrates e Cádiz, sobre o Eufrates, e a outra cidade é Cádiz, que ficava sobre Orontes. Esses povos se estabeleceram perto lá da região de Hebron, e foram povos que testemunharam a compra que Abraão fez de quem? Da caverna de Macpela, que pertencia a Edom. Gênesis capítulo 23, os versos 8 em diante, nós vamos ver isso mais tarde. Isaú então inclusive vai se casar com uma mulher dessa tribo. E os hititas são encontrados em inscrições assírias e egípcias. Olha só, a arqueologia mais uma vez comprovando a veracidade da palavra do nosso Deus. Os arqueólogos têm encontrado restos valiosos dessa civilização, né? Ou seja, desse poderoso império antigo. E aí no versículo 21, nós vamos fala ali dos filhos de Eber, que compreendiam alguns povos dos filhos de Sem. O nome Eber tem sido associado muitas vezes à palavra hebreu, nome pelo qual os israelitas teriam sido conhecidos pelos outros povos, tá certo? Os filhos de Eber teriam o conhecimento do Deus verdadeiro. E o termo hebreu, ele é racial, e o termo israelita é um termo nacional. Mais tarde é que as duas coisas se confundem.
E aí no versículo 22, não, aí já está um pouquinho mais adiante. Já falamos então do versículo 1, do versículo 21 desse capítulo. Aqui então, a partir desse momento, nós vamos falar dos filhos, né, de Deus, ou seja, os hebreus. E com esse momento aí nós encerramos essa pequena passagem aqui. Eu sei que tem bastante nomes estranhos, confusos, esquisitos, mas eu queria deixar com vocês o seguinte. Tudo isso tem um propósito por estar registrado, para que eu e você possamos saber que Deus pode sim ser pesquisado na arqueologia, as coisas que Deus fez, os povos que Ele conduziu, liderou, né, os povos os quais Ele abençoou. Isso está escrito na palavra, mas não só na palavra, também existem relatos, existem comprovações arqueológicas e históricas desses fatos. Então, meu amado, você pode sim crer que esse Deus do qual nós estamos tratando e falando, Ele é um Deus de poder, um Deus que tem condições de trazer, né, à existência aquilo que nada é, e aquele que pode dar vida para aquilo que está morto. Então, eu te convido para que você coloque sua vida nas mãos daquele que tem a verdadeira e abundante vida para dar. Faça isso. Pai querido, muito obrigado porque a gente pode ler e estudar a Tua Palavra. Mesmo que tenha, assim, muitas vezes genealogias, coisas que a gente nem consegue entender direito, mas eu sei, Pai, de uma coisa, que em cada um dessas palavras, desses versos, Tu tens algo para nos ensinar. Pai, abra os nossos olhos para que a gente possa ver o Teu poder, a Tua grandiosidade. Assim eu quero colocar esse momento e cada vida que está vendo, lendo, estudando esta palavra em nome de Jesus. Amém e amém.